quais são e como funcionam as articulações do nosso corpo. Como que as articulações se combinam aos ossos e músculos para produzir os movimentos. Como que esses movimentos podem ser melhorados, aperfeiçoados com a prática do yoga. Esta é a Carla Darkanshi. Este é o Daniel Toné e você está convidado a pegar uma carona na Kombi do Yoga e se juntar a nós nessa emocionante jornada rumo ao conhecimento. Esta é a terceira aula de uma sequência de estudos de anatomia, cinesiologia e fisiologia. Estudos relacionados ao corpo humano dentro do yoga, dentro da prática do yoga. A primeira aula foi Anatomia do Sistema Esquelético, Anatomia 1, e a segunda aula, Anatomia do Sistema Muscular, Anatomia 2. Se você ainda não assistiu, recomendamos que faça a sequência desde a primeira aula. Por quê? Cinesiologia é o estudo do corpo humano, mas principalmente no que diz respeito aos movimentos gerais do corpo humano. E o movimento do corpo, ele se utiliza de um tripé super importante, que é o sistema esquelético, os seus ossos, que é o sistema muscular, os seus músculos, e o sistema articular, composto pelas articulações. Então, os músculos vão fazer os ossos se moverem e o que permite que os ossos se movam é a junção desses ossos diferentes, é a articulação. Agora, K. Biomecânica ou cinesiologia? Cinesiologia ou biomecânica? Boa. Qual é a diferença de cinésio e biomecânica? Na verdade, é praticamente nenhuma. É injusto falar isso, né? Mas existe um contrassenso. Cada um pensa uma coisa. Então, nem os acadêmicos se decidiram exatamente aonde começa um e termina outro. Então, você poderia chamar como quiser. Cinésio é mais conhecida como análise geral do movimento. E biomecânica é uma área da biofísica que estuda os efeitos das forças sobre o corpo durante o movimento. Então, as duas ciências são muito importantes e estudam o movimento. Aqui a gente preferiu chamar de cinésio para ficar um pouco mais simples. Mas você poderia chamar de biomecânica, por exemplo. Poderia chamar do que quisesse. Mesma coisa de yoga. Fica a gosto do freguês. Agora, se nós vamos estudar o movimento, está aqui uma explicação bem resumida do que faz o movimento do corpo acontecer. Começando pela decisão, aí o impulso elétrico que passa pelos neurônios, que chega até as células musculares, ocorrem ali algumas reações químicas, e aí isso vai gerar a contração muscular. Contraiu a musculatura, você aproxima uma extremidade do osso ao qual o músculo está conectado a outro osso. Dá para falar isso resumidamente, que o movimento é simples assim? Isso, é um impulso elétrico, né, após a decisão. E aí, dentro disso, tem toda a parte química, né, para acontecer. Aqui está mais como curiosidade, porque isso não tem uma aplicação prática direta nas suas práticas de yoga, correto? Uhum. Então, vamos entender quais são os elementos chaves do movimento. É um resumo da tela anterior. Então, vamos lá. O sistema nervoso dá o comando. Lembra? Ele decide, ele deu, né? Os músculos aumentam ou diminuem o seu tamanho. Os ossos se movimentam e as articulações permitem o movimento. Tá parecendo que isso é muito 1, 2, 3, 4, né? Na verdade, como nós já mencionamos em aulas anteriores, é um sistema muito amplo, muito complexo e que não funciona de forma isolada. Só os músculos não geram movimento algum. Só as articulações não geram movimento, só os ossos, nem mesmo o sistema nervoso isoladamente é capaz de gerar qualquer tipo de movimento. Então, não precisamos nos preocupar em tentar isolar, em tentar separar demais as coisas.
É só para ficar didático, para você entender. Agora, um conceito importante relacionado à movimentação dos músculos é a diferenciação entre músculos agonistas, são aqueles músculos que estão agonizando. Coitados! Não tem nada a ver com o termo. Então, agonistas, antagonistas e sinergistas. Isso. Então, os tipos de músculos aqui são necessários para você entender o movimento. Os agonistas são aqueles músculos que fazem o movimento, que são os músculos principais, são os donos da ação. Antagonistas, o contrário do agonista. Então, ele impede, ele se opõe ao movimento. Então, um faz, um realiza, o outro se opõe, tipo freia. E o sinergista? O sinergista é o músculo auxiliar. Ele estabiliza a articulação ou contribui de certa forma com o movimento, mas ele não é ali protagonista no trabalho muscular. Gostei, é um figurante então? É um figurante, é um coadjuvante. Nós trouxemos o exemplo aqui desses dois asanas, uma variação de Merudandasana e o Dolasana. Para você entender que, dependendo do tipo de movimento, os mesmos músculos podem trocar de função, podem trocar de papel. Por exemplo, no Merudandasana, que a cara vai estar aproximando o tronco da perna dela, ela está fazendo uma contração do reto abdominal para elevar o tronco e puxar a perna. E, claro, vários outros músculos. Vamos focar nos principais. Portanto, nesse caso, o reto abdominal é o músculo agonista. Por outro lado, os eretores de espinha, o que fazem eretores de espinha? Deixam a espinha ereta. Pronto, é isso. Promovem essa extensão da coluna. Nós vimos isso na aula anterior. Os eretores de espinha oferecem uma resistência a esse movimento de levar o tronco à frente. Então, neste caso, eretores de espinha são antagonistas. Antagonistas ali do Merudandasana. Porque se invertermos o asana, invertemos os papéis do reto abdominal e dos eretores. No Dolasana, quem está fazendo força para elevar o tronco não é mais o reto abdominal, são os eretores de espinha. Os eretores, neste caso, são agonistas. E o reto abdominal, neste caso, é antagonista, porque ele está se opondo ao movimento. Perfeito. Então, os agonistas normalmente se contraem, diminuem de tamanho, e os antagonistas normalmente se alongam, aumentam de tamanho. Isso é bem importante para a próxima tela. Que são quais tipos de contração no yoga? Exatamente. No yoga não. Aqui nós estamos vendo Geral, três tipos de Corpo. contração. Isotônica, isométrica e isocinética. Mas a isocinética nós nem vamos estudar. Não. Não existe isocinética no yoga? Que eu saiba, por enquanto, não. O que Isocinética é um tipo de contração que é feita em laboratório, tá? Então precisa de máquinas específicas, tá? Feitas especialmente com atletas de elite, assim, e que promovem ao mesmo tempo o mesmo grau de força em todo o ângulo de movimentação, tanto agonista quanto antagonista. É como se o agonista e o antagonista estivessem fazendo a mesma força o tempo todo. Então, se não é aplicável no universo do yoga, deixamos isocinética de lado e vamos nos concentrar na isotônica e na isométrica. Exato. Lembra que o Daniel falou ali atrás que existem vários tipos, várias formas de se fazer yoga, seja por movimentos ou pela parada dos movimentos? Independente da forma que você escolheu, existe uma contração, tá? Aqui há movimentos, os vinyasas, os Surya Namaskar, né? Mais algumas movimentações são contrações isotônicas,
que se dividem em concêntrica e excêntrica. Por outro lado, a isométrica tem pouco ou nenhum movimento, ou seja, o ângulo das articulações não muda. Vamos trazer um exemplo bem prático para ficar fácil de entender, inclusive o que é concêntrica e o que é excêntrica, certo? Quando você faz o Navasana, por exemplo, imagine que você começou com as pernas no chão, e aí você puxa as suas pernas para cima. Grande reto abdominal está fazendo uma força concêntrica para elevar as pernas. Ou seja, está trazendo, está gerando, está promovendo o movimento. Aí você encaixou a posição, ficou na posição que você gostaria, aí você permanece 1 minuto. Nesse 1 minuto, o abdômen continua contraído? Continua contraído. Mas não tem movimento. Isometricamente. Você percebe que se você não contrair, as pernas vão cair. Ficou legal isso. Ficou legal, rimou. Então, durante esse minuto de permanência, você mantém a contração isométrica. O ângulo das pernas não está mudando. O ângulo das pernas em relação ao tronco não está mudando, permanece o mesmo, não há movimento. Isométrica. E o tamanho dos músculos continua o mesmo, porque está na isometria, então ele não vai variar. Por isso, isométrico, o mesmo comprimento exato. das fibras musculares. E aí, quando terminar a permanência, o que você faz? Relaxa de vez a musculatura? Se você relaxar de vez a musculatura em Navasana, as suas pernas vão desabar, vão bater no solo. Então você precisa abaixar as pernas, freando esse movimento. E esse freio é feito por meio de uma contração excêntrica do grande reto abdominal. Exatamente. Então, trazendo isso para o yoga, o Navasana é um excelente exemplo, porque você faz as 3 forças, tem os 3 tipos de contração, tá? Em todos os asanas você vai encontrar sempre os 3 tipos de contração, a não ser que, como a Carla citou, você faça vinyasas sem nenhum tipo de permanência, aí não há contração isométrica, há só a isotônica, concêntrica e excêntrica, concêntrica e excêntrica. Exato. Às vezes não vai ser tão fácil de visualizar como no Navasana, mas sempre vai existir as 2 contrações. Eu receio que nunca vai ser tão fácil. Normalmente é muito mais complexo do que nós estudamos, mas tudo bem, o importante é o conceito, o importante é a essência. Nós mencionamos que sistema nervoso é fundamental para o movimento. Nós vamos estudar sistema nervoso na parte de fisiologia. Nós estudamos que ossos são fundamentais para o movimento, já estudamos anatomia 1. Músculos são fundamentais, já estudamos anatomia 2. Agora nós vamos estudar as articulações, o 4º componente essencial para a movimentação muscular. Aqui em Cinésio 1. Então, tudo que está de amarelo, todas as bolinhas, o que está pintado de amarelo são as articulações do seu corpo. Olha que bonito. Então, essas são as principais articulações móveis trabalhadas no yoga, ou seja, todas, praticamente. Importante falar que estas são as principais móveis, porque quando estudamos sistema esquelético, nós vimos que qualquer união entre 2 ossos é uma articulação. Muitas delas são fixas, não tem movimento. Exato. Aqui, como a gente está pegando movimentação, estamos nas articulações móveis. Parece? Tornozelos, joelhos, quadris, ombros, punhos, cotovelos. Ombros, punhos, cotovelos. A ordem dele foi meio confusa, né? E a coluna. Então, Pescoço não é articulação? pescoço é coluna, gente. Ah, é? Então, sempre que você for estudar, eu acho legal você trazer isso em mente. Então, os tornozelos são muito parecidos com os punhos, os joelhos são muito parecidos com os cotovelos, os quadris são muito parecidos com os ombros e a coluna é diferentona. Excelente, Cá. Antes de estudar cada uma das articulações e cada um dos principais movimentos utilizados no yoga, vamos entender um pouquinho melhor a estrutura de uma articulação? Boa.
Então vamos lá. A articulação é aquela parte do seu esqueleto onde há movimentação. Lembra? Onde tem movimento. Se tem movimento, com o tempo vai ter, digamos, uma facilidade para uma degeneração. E daí a gente traz as patologias vão chegando. Então, você, quando começa a estudar sistema articular, você já está pensando, nossa, mas e as doenças? E aí começa a numerá-las dentro de você. Porque ali você está vendo o fêmur, concentra na imagem saudável primeiro. A parte de cima é o fêmur, a parte de baixo é a tíbia que está aparecendo para a gente. Aí dá para perceber uma camadinha branca contornando os ossos. O que é essa camadinha branca? Boa, essa é a cartilagem, né? Então, é um tecido especial, um tipo de tecido corporal especial que reveste, que protege essas extremidades dos ossos, exatamente para promover uma movimentação suave. E ali a gente tem um terceiro ossinho, tá vendo? A patela, bem na frente ali do fêmur. Então, são 3 ossinhos que tem cartilagem ao redor deles todos. É como se fosse uma esponja, um airbag, um babalu. E toda essa estrutura é umedecida, é lubrificada pelo líquido sinovial. Sim. Que é um líquido, que é o recheinho do babalu. É o que vai nutrir, né? Que vai nutrir e manter a saúde da articulação, para haver esse movimento com o mínimo atrito possível. Mas, com o passar dos anos, com a repetição dos movimentos, é natural que essa camada de cartilagem comece a se desgastar. Boa. É comum, principalmente em mulheres, infelizmente, mulheres, a gente tem que cuidar bastante disso, essa degeneração. Então, é como se fosse saindo pedacinhos da sua cartilagem. E se ela era aqui gordinha, ela vai ficando magrinha, magrinha, magrinha. E aí existe o contato de um osso com o outro, tá? Bem antes do contato, claro, a gente entra ali na artrose, que é exatamente isso. Degenerou, acabou ali com a cartilagem, vai gerar dor. E aí a grande diferença de artrose para artrite. A artrite, lembra dos famosos bronquite, rinite, sinusite, tendinite? A artrite é inflamação da articulação. Essa inflamação normalmente é provocada pela artrose, ou muitas vezes é provocada por uma artrose. Ou seja, a articulação começou a desgastar, há o contato osso com osso, como a Carla mencionou, e aí a reação do corpo é gerar essa inflamação. E a dor, consequentemente, a dor. Mas nem toda artrite é consequência de artrose. E nem toda artrose tem artrite, tá? Então, as coisas são independentes. Você pode ver que nessa imagem de artrite, a cartilagem está ali bonitinha, branquinha, tá? Tá o vermelho para dizer que está inflamado, mas está ali. Já na artrose, a gente está sem cartilagem. Claro que ali são excessos, né? São, assim, o top master, tá? Mas dá para existir artrose sem artrite, artrite sem artrose e artrose com artrite, tá? A grande diferença é essa. Artrite é inflamação. Aí, ó, certeza 100% que vai ter dor. Não existe inflamação sem dor. A artrose, eu falei que gera dor em muitos casos, mas não em todos. Então, um degenera, né? Um vai acabando mesmo a cartilagem e a outra vai inflamando por algum motivo, que pode sim ser a degeneração da cartilagem. Adorei a explicação. Quando nós formos falar individualmente de cada uma articulação, nós vamos mencionar algumas patologias recorrentes e aí vamos estudar um pouquinho mais essa possibilidade de como lidar com artroses e artrites e etc. Isso. E esse não é dado só no joelho, né? Todas as articulações podem ter artrite e artrose. Bem lembrado, isso aqui foi só um exemplo. Qualquer articulação.
Vamos inverter agora, ao invés de começar de cima para baixo, como fizemos nas aulas anteriores, bora de baixo para cima? Começar na invertida, então? Então, agora a gente vai trazer os movimentos, as articulações. Então, agora a gente vai entender que movimento não é de osso, é de articulação. Quando você flexiona o tornozelo, você não está flexionando a perna, nem o metatarso, nem o tarso. Você está flexionando a articulação. Exatamente. Então, isso é bem importante. Não existe flexão de braço. Isso a gente dá um nome como um apelido, entendeu? Para um exercício. Mas quem flexiona é aqui, ó, cotovelo. Ou outra articulação. Nós vamos chegar lá no braço, no cotovelo. Agora, tornozelo faz dois tipos de movimentação, dois pares de movimentos. A flexão plantar e a dorsiflexão, e, por outro lado, a eversão e a inversão. Repare aqui que essas duas flexões, nenhuma tá mostrando extensão, né? Normalmente, a gente tem a flexão e a extensão, tá? No caso do tornozelo, não. No caso do tornozelo, temos duas flexões, sim. Então, a flexão plantar é ficar na meia ponta e a dorsiflexão trazer o pé na direção da sua perna. Então, é a dorsiflexão, trazer o dorso do pé até a sua perna, tá? Então, flexão plantar, ficar na meia ponta ou ponta do pé, né? E dorsiflexão, ao contrário. Pé de palhaço, pé de bailarina. Pensa, onde é a planta do pé? Em cima ou embaixo? Embaixo. Flexione a planta do pé, curve a planta do pé. Ponta. Você faz assim. Ponta. Agora, onde é o dorso? É em cima. Curve o dorso. Aí é para cá. Então, flexão plantar, dorsiflexão. Eversão e inversão são movimentos para dentro e para fora. Exatamente. É muito simples você pensar em... Você já torceu o tornozelo? Várias vezes. Então, mostra para mim como é que está torcendo o seu tornozelo. A forma mais comum de torção é a inversão, que é você torcer aqui, a borda externa do pé vira para dentro. A borda externa vira para dentro. A eversão é o contrário, quando a borda interna do pé vira para fora, tá? Então, inversão é como você torce o pé. Você pisa mal pisado, vai ser... né? Então, inversão e eversão. Vai ficar mais fácil de entender, Cá, essa questão de dorsiflexão e flexão plantar, de eversão e de inversão, com os exemplos de asanas. Exemplos práticos. Exemplos práticos. Então, flexão plantar, dê uma olhada no Dhanurdva Vajrasana, veja como o dorso do pé está alongando, enquanto a planta do pé está curvando. Esse é um dos mais poderosos asanas para flexão plantar, para alongamento de dorso do pé, de perna, claro, uma série de outras coisas. Mas é um dos mais poderosos asanas que tem. Quero aqui trazer o exemplo também da flexão plantar para meia ponta, porque aí no Dhanurdva Vajrasana a gente estaria na ponta. Na meia ponta, um Talasana, por exemplo, é também uma flexão plantar, tá? Então, a flexão plantar não é só quando os dedos dos pés estão estendidos em ponta. Lembra a sapatilha de ponta da bailarina? Que você fica lá em cima do dedo mesmo? A sapatilha de meia ponta, os dedos dos pés dobram e apoiam no chão. Nos dois casos... Dobram? Flexionam. Nos dois casos, a gente está com flexão plantar, certo? E se quiser flexionar o dorso do pé, ou seja, aproximar os dedos do pé da sua perna, aí um dos exemplos mais clássicos é Adho Mukha Svanasana. Isso. O Adho Mukha Svanasana, principalmente se você estiver empurrando os calcanhares para o chão, tá? Se os seus calcanhares estiverem lá em cima na lua, você não está fazendo uma dorsiflexão, você não está
contraindo para isso. Não, você tem que empurrar os calcanhares para sentir que os dedos dos pés estão vindo na direção da sua perna. Mesmo que você não tenha alongamento suficiente para tocar no chão, mas o projetar o calcanhar para baixo já promove a dorsiflexão. Sim, a contração, ela não está relacionada à amplitude de movimento que você tem. Então, você sendo muito flexível, pouco flexível, muito forte, pouco, não importa. A contração existe. É que nem músculo. Todo mundo tem os músculos, salvo raríssimas exceções porque foram retirados. Mas o músculo está lá, o movimento está lá. A amplitude é um outro detalhe. Agora, o segundo tipo de movimento dos tornozelos, que é inversão e eversão. Inversão e eversão. Na inversão, a planta do pé vira para dentro. Na eversão, a planta do pé vira para fora. Exatamente. A inversão é como se você... Imagina aí que você está caminhando em pé com a borda externa dos dois pés. Um pezinho virado para o outro, tipo em concha. A eversão é o contrário. A borda interna do pé está virada para dentro e você está caminhando tipo um pato, sei lá. De qualquer forma, inversão é a forma que a gente mais costuma torcer os tornozelos. E aí, por isso que Padmasana é um excelente asana para promover saúde aos tornozelos. Porque você gera essa poderosa inversão, plantas dos pés para dentro, você conquista o alongamento na articulação, nos tendões, e, consequentemente, quando encontrar situações de um acidente, de você estar caminhando e pisa errado, pisa num buraco, o tornozelo vai e volta sem qualquer tipo de trauma. Então, Padmasana, excelente asana para alongar no sentido da inversão, e a compensação do Padmasana, Manduki Mudra. É um asana que você faz com bastante costume, né? Que nem é um asana, é uma mudra, mas se assemelha muito a um asana. Então, eu faço muito porque eu adoro Padmasana, tenho facilidade com Padmasana. Só que nós queremos um desenvolvimento equilibrado do nosso corpo, da nossa estrutura óssea, das nossas articulações, dos nossos músculos. Então, eu procuro sempre, todos os dias eu faço Manduki Mudra por um tempinho para ganhar esse alongamento, para ganhar essa flexibilidade. É como se um contrabalanceasse o outro, entendeu? Um compensa o outro. Atenção! Apesar de nós estarmos falando de tornozelos, esses dois asanas exigem muito também dos joelhos. Talvez até os joelhos sofram um pouquinho mais para quem tem falta de flexibilidade. Então, moderação. Não é assim, então eu preciso alongar o tornozelo, eu vou fazer 3 horas de Padmasana e compensar com 3 horas de Manduki Mudra. Os seus joelhos e os tornozelos vão chorar. Então, moderação sempre. Sempre. Ainda em termos de tornozelos, existe uma questão muito significativa que não chega a ser uma patologia, é um desvio que em muitas situações sequer causa algum tipo de dano para a estrutura. São os tipos de pisada. Então, é a forma como você caminha. É muito engraçado que ele falou, né, que pode não gerar patologia. Sim, porque às vezes é simplesmente assim, você tem a musculatura, a articulação super saudável, mas você tem o costume, como fala, a forma de pisar alterada. Eu acho que é mais ou menos assim que eu queria falar. Então, nessas duas imagens, elas estão bem claras, que são os tipos de pisada pronada e supinada. Quem faz corrida, compra tênis específico, já deve ter lido isso. Vamos ver o seu tipo de pisada, né? Basicamente, a pronada é a pisada que a borda interna do pé está apoiando mais no chão, né, fazendo mais força com o chão. E a supinada, o seu pé, ele tende para fora. Então, você vê os ângulozinhos e percebe que há digamos, um erro. Não é um erro, né?
não está tão exato, né? O ideal seria a pisada neutra, mas ideal mesmo a gente acha só nos livros de anatomia, né? No caso, cinésio. Então veja que isso está diretamente relacionado a eversão e inversão. Sim. A pisada pronada é uma eversão, a pisada supinada é uma inversão. Esse movimento, quase todas as pessoas são capazes de fazer. A questão é, fique em pé, pare em pé com os pés unidos. A posição dos tornozelos está absolutamente neutra ou ela está um pouquinho pronada ou um pouquinho supinada? E mais importante do que perceber os tornozelos parados, são eles em movimento, tá? Às vezes eles estão lindos lá, a foto tá linda, mas quando a pessoa anda, ela desfaz isso. Ela desfaz. E aí, teve essa percepção no movimento, traga essa percepção para os seus asanas, para dentro do yoga. Por quê? Onde vai chamar muito a atenção isso? Principalmente nos asanas de equilíbrio. Imagine que você está fazendo um Natarajasana, qualquer variação de Natarajasana. Se seu tornozelo tem um pequeno desvio e a sua pisada costuma ser mais supinada, você vai perceber que ao apoiar apenas uma das pernas no chão, isso será acentuado e o tornozelo mais projetado para fora. E aí, o que o aluno, o que o praticante tem que fazer e o que o instrutor tem que sugerir que o aluno faça? Busque a neutralidade nos asanas de equilíbrio. Não é exagerar e tentar fazer uma pisada pronada para compensar e corrigir o seu desvio. Não. Ao tomar a consciência e buscar sempre a posição neutra, aos poucos o seu corpo vai se aproximando do ideal. Do ideal, vai se adequando, né? O detalhe aí é muito quando você está em pé, né? Você percebe, você consegue sentir os cinco dedos do seu pé apoiados no chão, fazendo força igualmente no chão? Ou você faz muito mais força com hálux ou com o dedo mínimo? Percebe? Então, assim, quando você toma consciência disso, você consegue pisar mais adequadamente. A gente não vai corrigir nada. Isso é bem importante falar, tá? Não é aqui um remédio, ó, toma uma gotinha aqui, faça isso que simplesmente sua pisada vai ficar correta. Não, a gente vai adequar, vai sutilizar esses desvios. É importante mencionar aqui também que nós estamos tratando de tornozelos, mas muitas vezes não são apenas tornozelos. O posicionamento dos joelhos, o encaixe do fêmur no acetábulo, no osso do quadril, tudo isso acaba influenciando no tipo de pisada. Com certeza. Tá? Nada é absolutamente isolado no nosso corpo. Não. Ainda em termos de tornozelos, in-toeing e out-toeing. Você já deve ter visto isso, principalmente o out-toeing, que são aquelas pessoas que quando param, deixam os dois pés voltados para fora, né? Até é bem comum em bailarina. Daniel é uma excelente bailarina. Não, nem bailarino, não danço. Mas gostaria, eu admiro muito. Então, é simplesmente assim, parando. Quando você para, como é que seus tornozelos ficam? Para fora ou para dentro? Então, o out é o mais comum. Como o Daniel falou na tela anterior, pode ser por responsabilidade, não vou colocar a culpa, de outras articulações, tá? Então, o nosso corpo não é tão fechadinho assim que simplesmente um detalhe dá o culpado de tudo. E quando é que ele aparece? Em termos de yoga? De yoga. Olha, principalmente em Upavishta Konasana, eu acho que é muito claro de visualizar isso. Lembra o Upavishta Konasana? Quando você for executar seu Upavishta Konasana, ou se você for instrutor, seu aluno for executar, perceba que quem tem out-toeing vai tombar os pés para trás. E quem tem o in-toeing, os dedos maiores dos pés vão se aproximar do chão para frente. Não é errado nenhum nem outro, mas isso é um bom indício de, opa,
meus pés estão quase tocando no chão. Então, isso é um in-toeing. Verifique se isso não é um possível desvio e a partir daí, nos próximos Upavishta Konasanas, você vai buscar a neutralidade. Nem para dentro, nem para fora. Neutro. Se for out-toeing, como é o meu caso, mesma coisa. Eu permaneço em Upavishta Konasana muitas vezes segurando os pés para eu poder suavemente puxá-los um pouquinho mais para a posição neutra. Eu não forço empurrando na direção do solo. Eu puxo para a neutralidade. E assim nós vamos buscando o equilíbrio do corpo. Muito bom. Chegou a hora de estudar joelhos. Vamos subir um pouquinho. E aqui a gente vai para os joelhos. Os joelhos, por incrível que pareça, só é responsável por 2 movimentos. Sim, eu sei que a gente faz muito mais do que isso, mas, cara, o joelho ele foi construído lá, essa máquina perfeita, para fazer apenas a flexão e a extensão. Simples assim. Explica flexão e extensão. Flexão, calcanhar aproxima do glúteo. Extensão, calcanhar se afasta do glúteo. Exatamente. Simples assim. E aí, claro, joelhos são muito exigidos em 99,9999% dos asanas, especialmente nessa questão de flexão e extensão. Trouxe aqui para vocês Urdhva Ashwa Sanchalanasana. Gostou da pronúncia? Ficou difícil isso aí, hein? Urdhva Ashwa Sanchalanasana, que é um asana que promove a flexão do joelho da frente e busca a extensão do joelho de trás. No caso do Urdhva Dhanurasana, aí o joelho esquerdo ali está flexionado e o direito está estendido. Mas não é só isso. Em cima disso tem várias nuances, né, cara? Com certeza. Por exemplo, no Urdhva Ashwa Sanchalanasana, você quer que o joelho flexione, ou seja, que o calcanhar vá na direção do glúteo. Só que você não quer movimentos laterais do joelho. Você não quer forçar a articulação do joelho. Então, você busca um alinhamento perfeito. É muito comum o joelho vir para dentro ou para fora. Assim como o pé de trás ir para fora ou para dentro. Então, busque este alinhamento. Joelho acima do calcanhar. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás? Pode, mas para os lados, não. E aí, no caso do Urdhva Dhanurasana, que nós trouxemos aqui como exemplo de extensão do joelho, a perna base, no caso aí a perna... Agora me confundi, a direita ou a esquerda que está estendida? Estendida é a direita. A direita está estendida. Ela vai estar o tempo todo alongando nessa posição, especialmente isquiotibiais. Sim. E por que você tem que observar aqui, tomar um certo cuidado nessa posição? Para não gerar aquela hiperextensão do joelho. Também, mais uma vez aqui, você quer a posição neutra. Vocês já viram? Nós vamos falar um pouquinho sobre desvio de joelho, não vamos? Acho que vamos. O que é importante aqui para você entender de flexão e extensão, porque nos dois casos a gente tem uma perna flexionada e outra estendida, é o quê? Quando você pensar em flexão do joelho, a movimentação é trazer o calcanhar para a linha do glúteo. Então, no primeiro asana, Urdhva Ashwa Sanchalanasana, você está flexionando a perna da frente, querendo abaixar o tronco, o quadril, tá? Então, Urdhva Ashwa Sanchalanasana, Urdhva é em pé, tá, gente? Então, já dá essa intenção, assim, de... elevado. Elevado, né? E ali no Dhanurasana, o que acontece? Se você for pensar, a extensão é a vontade de se esticar. Então, a gente tem, nos dois casos, tanto na perna esquerda que eu estou segurando, que o objetivo é como se fosse estender o joelho. Eu não consigo, mas seria o objetivo. Quanto o joelho direito, que já está estendido. Eu estou forçando para ele ficar estendido. Ele não fica ali se eu não fizer força, tá? Então, é bem isso. Os movimentos, eles são pensados como, às vezes, são contrários um do outro. O que você quer fazer? A flexão você quer flexionar.
E a extensão você quer estender, você quer chutar uma bola. Chuta assim, não é? A flexão você quer flexionar e a extensão você quer estender. Isso. Pronto, acabou o curso. Pronto. Tô pegando no seu pé. Vamos falar um pouquinho dos desvios de joelhos? Bora. Começando por varos e valgos. Então, tipos de joelhos. O valgo eu ia falar o valgo joelho X, pernas em X, você já deve ter ouvido falar nisso também, né? É bem conhecida. Então, são aquelas pernas que os joelhos se tocam. E os varos são aquelas pernas que parecem que a pessoa está cavalgando um cavalo, certo? Então, para você decorar aqui, é fácil. Valgo não cavalga. Então, imagina, um valgo montando um cavalo. Os joelhos não deixam, né? Precisava explicar a piada, não, né? Precisava, claro, super Claro, importante. né? Quadris também influenciam aqui, tá? Não é só a posição de joelhos. E tornozelos também influenciam. Perceba que quem tem joelho varo vai promover aquela pisada Eversa. eversa, com as... Eversa não. Borda interna do pé inversa, desculpa. Inversa. Vamos falar de novo. De novo, para não errar. Para não errar. Joelhos varos, a segunda ilustração, quando os joelhos ficam para fora, os tornozelos tendem a inverter. Ou seja, as plantas dos pés tendem a vir para dentro. E, no outro caso, o contrário, claro. Os joelhos se aproximam, as plantas dos pés tendem a ir para fora. Lembrando que isso é uma tendência, não é obrigatoriedade, tá? Existe pessoa que tem simplesmente um joelho varo e não tem nenhum desvio no tornozelo, tá? É só uma tendência para você entender a lógica. E todos esses desvios você pode ver que vão ser refletidos nas posturas de equilíbrio. Fica muito fácil de identificar, muito fácil de perceber. E, por falar em postura de equilíbrio, aqui eu peço até uma atenção especial para quem tem joelhos varos, para quem tem essas pernas abauladas para fora, que é no caso do Vrikshasana. A tradicionalíssima postura da árvore, que é feita com a planta de um pé apoiada na parte interna da outra coxa. Note que, se você apoiar, se você pressionar, você está intensificando a curvatura. Então, você está, talvez, atuando para aumentar um possível desvio. Então, se você ou seu aluno tiver joelhos varos, evite apoiar com força. Você pode tocar. E aí, uma sugestão para isso é ou segurar o pé com uma das mãos, você segura para que esse pé não faça tanta força na outra coxa, ou faça uma outra variação, como, por exemplo, o Padma Vrikshasana. Porque aí não tem essa pressão para fora, a pressão fica um pouquinho para trás. Perfeito. E o Vrikshasana, lembrando sempre, para todos os casos, não apoie sobre o joelho, ou acima ou abaixo. Boa. Outro tipo de curvatura super comum, de um desvio super comum, é joelho flexo ou joelho recurvado. O joelho recurvado é muito mais fácil de identificar. É o que muitas vezes nós chamamos de joelho hiperestendido. É a hipermobilidade articular, Ou que seja, é bem vista aí nos joelhos. Normalmente você quer estender para ficar um ângulo de 180 graus entre a coxa e a perna, e no caso de joelhos recurvados, esse ângulo ultrapassa os 180 graus, o que deve ser evitado. No caso de joelhos flexos, normalmente nós achamos que é só falta de alongamento e que a pessoa não está estendendo, não está querendo estender. Parece preguiça. Parece preguiça. Então, o que nós precisamos nos dois casos aqui? Bom, novamente buscar a neutralidade sem forçar nada, tá? A gente vai fazer o esforço, a gente vai colocar consciência em cima disso e equilibrar, tá? Temos que fortalecer e alongar os músculos anteriores e posteriores das coxas. Então, no flexo, normalmente, se você for só olhar a imagem, tá? Fazendo uma seleção bem básica,
A pessoa tem o posterior de coxa encurtado, né? Então, ela teria que alongar mais os posteriores de coxa e fortalecer mais o quadríceps. Só que não é tão simples assim, entende? Então, de modo geral, a gente pede para você trabalhar igualmente os anteriores e os posteriores da coxa. Legal você falar isso, porque nós precisamos de equilíbrio. Se os isquiotibiais forem muito fortes, sem o devido alongamento, é provável que seus joelhos sejam flexos. E, da mesma forma, se os seus quadríceps forem muito fortes, é provável que seus joelhos sejam recurvados. Então, bastante alongamento e bastante força, tanto da posterior quanto da anterior. Esse equilíbrio nós temos que buscar sempre, inclusive na sequência de aulas sobre balanceamento de asanas, nós vamos falar bastante sobre isso. Patologias dos joelhos. Então, aqui a gente já viu desvios, né? Todos os desvios podem ser considerados patologias, mas não são a rigor, tá? Não é porque eu tenho um desvio que eu tenho uma patologia. São coisas um pouquinho diferentes. Uma das patologias mais comuns nos joelhos é a condromalácia patelar. Bem mais evidente nas mulheres também, mulheres, articulação, a gente tem que ter esse cuidado especial. E é um desgaste na articulação da patela. Patela é aquele ossinho bem pequenininho na frente do fêmur, tá vendo? Então, ali é o que a gente chama de joelho, digamos assim, né? Quando você pensa em joelho, você pensa na patela, mas não, o joelho é toda a articulação. Então, a condromalácia é um desgaste ali. Então, o que acontece? O fêmur vai tocando na patela, ou a patela vai tocando no fêmur. Vai havendo um desgaste entre um e o outro e diminuindo esse espaço. Então, quando diminui esse espaço, vai gerar dor, mas também tem gente que não sente dor, tá? E aquele som de como se fosse areia. Coloca as mãos nos seus joelhos e agacha, faz... Sabe, umas coisas crocantes. A condromalácia é meio que isso. Quem tem mais de 30 anos sabe exatamente o que é esse sonzinho de areia. No joelho, no pescoço, no tornozelo, no punho, em ombros. Aí, claro, existem várias outras patologias de joelhos, nós trouxemos o exemplo da mais comum. E como é que você vai lidar com patologias nos joelhos? Em primeiro lugar, vai procurar um médico. Se o seu aluno chegar para você, eu estou com meu joelho tem areia dentro. Primeira coisa, procure um ortopedista para fazer um exame para identificar se há uma lesão, se há uma condromalácia, se há uma artrose. O médico que vai identificar por meio de exames clínicos e de imagem. Agora, foi lá, identificou, eu tenho condromalácia patelar e preciso praticar yoga. O que você vai fazer? Quando está no período agudo, na fase de dor, naquela fase de inflamação, você vai deixar seus joelhos quietinhos e não vai fazer nada com eles. Você vai praticar muito pranayama, vai praticar muita yoga nidra, vai fazer mantra, vai fazer meditação, sem ser em dhyana, sem ser com as pernas cruzadas. Vai fazer tudo o que o yoga oferece sem forçar os joelhos. Vai respeitar a sua dor, né? Condromalácia tem 4 graus, pra você ter uma ideia. O grau 4 é o mais forte, obviamente, então ele gera bastante dor. Isso quer dizer que a pessoa tenha que deixar de fazer yoga ou deixar para sempre de fazer asana? Talvez não, né? Nesse momento agudo você dá um stopzinho, dá um pause, trabalha de outra forma e com o tempo que você já for passando a fase aguda, você vai fortalecendo essa musculatura. Especialmente quadríceps, a musculatura anterior que é combinada com outras, claro, uma das grandes responsáveis pela estabilização da articulação do joelho. Então, muito fortalecimento de quadríceps. Com que asanas, por exemplo? Nós já estudamos lá na parte de anatomia muscular, mas talvez a postura da cadeira, me fugiu o nome sânscrito agora. Utkatasana. Utkatasana, excelente asana para fortalecer quadríceps e isquiotibiais.
Exatamente. Então, tenta pensar na sua perna como um todo, e aí a gente faz até a gente estava ali no Urdhva Ashvasanchalanasana. Ele é um excelente asana, e a gente vai modificando os graus, né, a altura da postura, de acordo com a sua patologia, o seu grau de patologia, o seu grau de dor. E o seu conforto em cima dessa condição. Bora subir para os quadris. Quadril é fácil, quase não tem movimentação. Exatamente. Ao contrário dos joelhos, os quadris têm muita movimentação. Então, olha aí, o quadril é responsável pela flexão, extensão, antiversão, retroversão, abdução, adução, rotação externa, rotação interna e circundução. Vamos estudar? Vamos usar os asanas para entender melhor cada um. Isso, dá muita coisa para pensar nessa cabeça. Então, movimento de extensão e de flexão dos quadris. O que é flexão e extensão dos quadris? Quando você flexiona o quadril, você traz as coxas na direção do tronco. Quando você estende o quadril, você leva as coxas para o lado oposto ao tronco. Nos exemplos aqui, Urdhva Mukha Svanasana, extensão. Veja como você faz o movimento para levar as coxas quanto mais longe do tronco, melhor. E o Urdhva Padasana é um movimento oposto. Você está trazendo as coxas na direção do abdômen. Exatamente. Lembrando que a atuação dos quadris fica nessa parte da calça jeans, né? Então, é um movimento que ele faz. No Urdhva Mukha, por exemplo, as pernas, aliás, os quadris, coxas e pernas não estão tocando no chão, só os pés. Então, aí você já está promovendo uma extensão um pouquinho maior do que se estivesse encostando. E ali, no Urdhva Padasana, eu estava até pensando, cara, que asana bonita, hein? Que tu tá fazendo, gostei dele. Olha a cara de força. Mentira, ele tá super zen, né, gente? Então, mesmo que os joelhos estivessem flexionados, fletidos, ele estaria aproximando as coxas do tronco. Então, tá trazendo esse movimento para cima. Uma questão que é importante mencionar aqui é que flexão de quadril é diferente de flexão da coluna. Sim. Muitas vezes nós tratamos esse movimento aqui, de inclinar o tronco à frente, como uma flexão do tronco ou uma flexão da coluna. Na verdade, quem está atuando aqui, a articulação que está atuando não é a coluna. Um pouquinho a região lombar? Sim, um pouquinho. Mas é essencialmente o quadril. Principalmente o quadril. É o fêmur, ou são os fêmurs, girando dentro do acetábulo para que toda a estrutura do osso do quadril para cima incline para frente. E quando nós falamos flexão de coluna, aí pense num Paschimottanasana. Aí tem flexão de quadril? Tem flexão de quadril. Mas também tem a flexão da coluna vertebral, a articulação das vértebras da coluna, o ângulo entre as vértebras da coluna vai mudando. Percebeu a diferença? Quando o tronco está estendido, é quadril que está atuando principalmente. Quando o tronco está enroladinho, aí é a coluna. Boa. Próximo tipo de movimento, qual é? De quadril? De quadril. A abdução e a adução. Essas duas imagens estão bem claras para você entender. Abdução. Abrir, afastar os joelhos. A adução, unir, fechar, aproximar os seus joelhos. Então, na abdução nós temos o Bhadrasana e na adução a gente tem o Sushumnasana. Eu queria fazer um agradecimento especial a quem está editando o vídeo, porque... Seus joelhos apoiaram no chão? Não, perceba que eles tiraram as duas bigornas que tinham, uma de cada lado, uma em cima de cada joelho, para minhas pernas baixarem assim. Modesto. Então aqui movimento simples, abdução e adução dos quadris. Outro movimento super comum
que os quadris fazem é o movimento de rotação interna, também conhecida como rotação para dentro, e a rotação externa, a rotação para fora. Ou rotação medial e rotação lateral também daria certo. Eu gosto de usar aqui o exemplo a demonstração com o braço aqui. Imagina que isso aqui é o meu joelho, isso aqui é o meu quadril. Então aqui interna, aqui externa, aqui interna. É porque não aparece aqui meu joelho, aparece? Acho que aparece. Aparece. Interna, externa. Interna, Chavanasana, externa. E aí até trouxemos um asana com o joelho flexionado e outro estendido para ficar claro que isso independe. A gente está falando de quadril aqui, então lembra que as coisas podem estar interligadas ou não. E a última classe de movimento, não é a última ainda tem anteversão e retroversão, mas rotação, circundução dos quadris, melhor dizendo. Boa. A circundução é um pouquinho maior do que a rotação, porque a rotação você percebe, né? Ela faz só que a circundução não, ela faz um movimento giratório, assim, como se fosse um bambolê, sei lá. Sim, o bambolê faz circundução dos quadris, sem dúvida. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, Tem um bambolê aí pra cá, vai mostrar? Cara, eu já fui boa nisso, mas faz tempo eu não tenho bambolê. Eu nunca consegui fazer. Peraí, 1 minuto de silêncio agora pela minha... Pro sofrimento dele. Momento de depressão. Passou. Então, nessa postura aí, nesse Upavishta Konasana Rajas, Rajas é com o movimento, você faz o movimento, tá sentado no chão, né? E o tronco está se movimentando. E aí você percebe que quem está promovendo, com certeza, é a mesma articulação. Excelente. Não são muitos asanas que atuam com circundução dos quadris. No yoga, não. No yoga, não. E anteversão e retroversão. Aqui é bem importante essa movimentação, porque ela tem uma influência em vários asanas do yoga, cá. Eu estou percebendo meus cabelos. Você viu a quantidade de cabelos diferentes que tem nas fotos? Nesse caso, falta de cabelos. É. Aqui, retroversão e anteversão, você tem que pensar, imaginar a parte de cima e a parte de baixo dos quadris. A parte de cima e a parte de baixo dos quadris. Os quadris são ossos altos. Ossos. É um conjunto, ossos, perdão. É um conjunto de ossos, mas eles são altos. Aí, imagine que quando você vai fazer uma anteversão, a parte de cima dos quadris vão para frente. E quando você vai fazer uma retroversão, a parte de cima dos quadris vai para trás. Vou tentar de um jeito mais fácil, que eu acho, né? A anteversão, a sua curvatura lombar fica exagerada. A retroversão, você fica reta, fica sem bunda. Feio falar isso, né? Mas é anti-retro. Anti-retro. Dá para perceber bastante aí. Na anteversão, Bittilasana, a curvatura da lombar fica acentuada. E na retroversão, no Madhyariyasana, e os dois em conjunto são o gato vaca. Gato e vaca. Gato vaca. E essa anteversão e retroversão, ela está presente não só nesses asanas. De novo, em Upavishta Konasana, quando eu disse, você, se fizer uma anteversão dos quadris, a parte superior dos quadris for para frente, vai ajudar muito a descer no asana. Exatamente. Nas flexões de tronco ou flexões de quadril, essa movimentação ela modifica a qualidade e até estética da sua postura. Então, se você é aluno, fique atento no seu próprio corpo. Se você é instrutor, perceba se não é o detalhe de anteversão e retroversão que está fazendo diferença no resultado final do asana. Às vezes você está achando que é falta de mobilidade na coluna, mas é falta de mobilidade nos quadris. Fique sempre atento a isso. Agora, isso pode ser uma coisa crônica que se caracteriza como um desvio da estrutura física da pessoa. Então, tem pessoas que, em pé, numa posição neutra, têm os quadris em anteversão, e outras têm os quadris em retroversão.
Exatamente, são quadris anteversos ou retroversos, tá? O que acontece? A antiversão, como eu falei ali atrás, ela acentua a lombar. Então, ela traz a hiperlordose. A lordose já existe, tá? É bem importante. Quando estudar coluna, você vai entender isso. Mas a gente está acentuando esse exagero, que é prejudicial. Pode ser uma patologia e gerador. Já no caso da retroversão, está até um pouco exagerado aqui, mas veja como a coluna perde completamente aquela curvatura natural. A coluna fica retificada. Coluna retificada é uma coisa ruim. Sim, é ruim. A gente às vezes fica falando, né, mas é errôneo falar dessa forma, porque a coluna tem desvios naturais, tá? Então, é necessário que todos os movimentos se adequem aos movimentos, às curvaturas. Então, qual que é bom? Antiversão ou retroversão? Meio termo. Nenhum dos dois é bom, tá? Então, os dois podem ser bastante prejudiciais para a sua saúde. A parte de cinesiologia que vai estudar a coluna, a nossa coluna vertebral, ela é um pouco mais ampla, um pouco mais complexa. Até por isso, nós vamos quebrar essa aula em duas partes. Essa primeira parte nós falamos já do movimento em geral, mas falamos de tornozelos, joelhos e quadris. Até quadris. Aí, na aula seguinte, então, vamos deixar isso para a aula subsequente. Vamos falar de ombros, cotovelos, punhos, coluna. E coluna, principalmente a coluna, inclusive sobre desvio, sobre curvatura, sobre hérnia de disco e etc. Então, vamos a Cinésio 2. Até a próxima.